Bom dia para todos. Bom dia! Como o André falou hoje, o nosso tema é o livre-arbítrio. Antes eu queria dizer da minha alegria de estar aqui, já tem bastante tempo, né? Que a gente está fazendo um trabalho no domingo de manhã lá no centro, então está difícil de ausentar. Mas agora nós estamos de férias, que é a nossa atividade domingo de manhã, tira férias no verão, que é com as crianças, né? Então eu tive a oportunidade de vir e para mim é sempre uma alegria. Estava lendo aquela segunda cartaz ali, que achei que tem tudo a ver, né? Nós não estamos aqui na condição nenhuma de pretender que nós somos luz, mas nós podemos ser os condutores dessa luz, né? Então eu sempre acho um privilégio muito grande, uma honra, né, poder fazer esse trabalho de trazer a mensagem espírita para as pessoas. Logicamente que a gente não tem intenção de que a gente esteja trazendo a mensagem em toda a sua pureza, porque nós não temos essa pureza na gente, mas dentro do que a gente já estudou, já experienciou da doutrina, é aquilo que a gente traz da forma mais próxima da perfeição que a gente possa trazer, logicamente, das nossas limitações, né? Então eu só peço a Jesus que nos ajude a fazer essa transmissão dessa mensagem de uma forma que possa ter algum proveito para vocês, né? Na nossa vida, nas nossas emoções, nas nossas atividades diárias, possa de alguma forma acrescentar e relembrar, logicamente, né? O que a gente vem estudando há tanto tempo. E o livre-arbítrio, a gente sabe que é uma conquista do espírito e é um assunto discutido e ensinado desde sempre. A gente já deve ter estudado bastante sobre o livre-arbítrio. Os filósofos antigos estudavam, tentavam explicar, entender como é que essa capacidade ou esse dom do ser humano, né, essa liberdade de decidir. Até o próprio Jesus ensinava o livre-arbítrio, né? Se a gente pegar o Sermão do Monte, depois das bem-aventuranças, toda aquela parte de ensinos dele é uma aula de livre-arbítrio, de como utilizar bem, a fazer bem as nossas decisões diante das coisas da vida, não é? Então é uma aula completa de livre-arbítrio. Mesmo se a gente for no Velho Testamento, está lá o simbolismo, né, do Adão e Eva, quando eles tiveram que tomar uma decisão, que conforme a história foi uma decisão equivocada, de terem escolhido um caminho errado, né? Mostrando já no Velho Testamento que o livre-arbítrio faz parte da nossa jornada evolutiva desde o início e que é uma coisa muito natural que o homem tem essa capacidade de tomar decisões. Então são muitos conhecimentos. Conhecimento que nós temos, assim, que a gente não tem nem medida de quanto é, né? Mas a questão é o seguinte: a gente tem um conhecimento há muito tempo dessa questão, mas eu chamo a atenção para uma coisa que uma doutora em educação ambiental, veja, não tem nem muito a ver com o espiritismo, né? Doutora em educação ambiental, que é presidente do Instituto de Pesquisas Ecológicas, que é a IP, né? Que ela traz para a gente o seguinte pensamento: estreitar a distância entre o saber e o fazer. Esse talvez seja o maior desafio entre o saber e o fazer. Aí ela fala assim, parece que até querendo simplificar um pouco para a gente. Basta querer. Precisamos aprender a querer. Demoramos a mudar, há um descompasso entre a nossa forma de viver e os conhecimentos que temos. Nós até agimos, pensamos velho, ou até pensamos novo, mas agimos velho. Então você veja que a gente tem uma desconexão entre o que a gente sabe e o que a gente faz, né? Isso também não é nenhuma novidade. Mas eu trouxe essa frase porque é exatamente o teor dessa frase no ambiente, na questão ambiental, é a mesma questão na questão moral, no ambiente moral. Porque no Livro dos Espíritos, a pergunta 909, que é uma pergunta bastante conhecida, Kardec pergunta assim: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Vocês lembram dessa pergunta? É bem conhecida, né? Vocês lembram da resposta? Bem pouco. Bem? Pode falar. Pouco. Precisa de bem pouco para... E o que lhe falta é a
Vontade. Exatamente o que a Susana Pardo fala. A resposta não é como o André falou. Sim, e algumas vezes com fracos esforços. O que lhe falta é a vontade. Ele fala, com um pouco de voz fazem esforços. Então, é mais uma vez a identificação do querer, do saber e do fazer, né, a diferença. Mas é interessante que essa pergunta 909, que ela é muito conhecida, eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de ir um pouco além e ler a pergunta 910, que vem logo a seguir, onde Kardec propõe uma forma, ele tentando descobrir uma forma de justamente resolver esse problema, essa questão. Ele pergunta assim, o homem pode encontrar nos espíritos uma assistência eficaz para superar as suas paixões? Então a gente lendo essa pergunta, a gente começa a imaginar assim, poxa, as nossas paixões não é uma coisa que acontece um dia. Paixões são as más tendências, né? E as más tendências, elas são desenvolvidas, são criadas durante muito tempo. E aí quando Kardec pergunta, podemos encontrar nos espíritos uma assistência eficaz para superar essas paixões? Eu começo a pensar que a gente está falando aí de uma coisa que não é um pedido que a gente vai fazer uma vez só. Né? Se a gente vai pedir aos espíritos para nos ajudar a superar as más paixões, a gente vai ter que fazer isso todo dia. Né? Porque todo dia a gente está nessa luta. E aí eu fiquei pensando assim, poxa, mas será então que os espíritos vão nos atender de boa vontade, a gente todo dia pedindo a mesma coisa? Imaginem vocês, se vocês tiverem um filho que todo dia comete os mesmos erros, e vem para você e faz, e fala, me ajuda. A gente vai perder paciência, lógico, né? Naturalmente. Fala, eu já te falei isso quantas vezes, eu já te ensinei, já te expliquei. Mas, logicamente, se o filho vier, se você sentir nele uma sinceridade, você então vai procurar, vai dizer, não, tudo bem, eu já te falei, mas vamos de novo, vamos começar de novo. Né? Então a resposta é bem por aí mesmo. Ele fala, os espíritos respondem assim, se ele ora a Deus ou ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em sua ajuda, porque é a sua missão. E aí Kardec coloca entre parênteses a pergunta 459, que é uma outra bem famosa também. Como é que é? Quem se lembra? Se você falar, eu lembro. Se você falar, eu lembro. A gente não decora número, né? Somente quem não é bom em matemática não decora número. Os espíritos influenciam em nossas vidas? Mais do que imaginamos. Exato. Mais do que imaginamos. Eles que nos guiam. De ordinário são eles que nos dirigem. Isso para mostrar para a gente, para confirmar a resposta que está sendo dada pelos espíritos. Que eles estão ali sim para nos ajudar. Mas tem que haver a boa vontade e a sinceridade da nossa parte. Vocês lembram a mensagem que a Thaís leu aqui no início? Falava exatamente sobre isso. Parece que foi uma conexão com o estudo. Se a gente andar distraído, a gente não sabe, cometendo os nossos erros diários, sem se preocupar com acertar, nada vai mudar na nossa vida, ninguém vai vir nos ajudar. Mas se a gente procurar, né, vai colocar no fim da mensagem, Jesus está sempre não vou dizer à nossa disposição, fica parecendo uma coisa de servidão, né? Mas ele está sempre alerta às nossas necessidades, aos nossos pedidos. Se a gente com sinceridade buscar, o auxílio virá para a gente poder lidar com essas dificuldades que a gente tem. Mas uma coisa me chama a atenção, tanto na pergunta 909 do Livro dos Espíritos, quanto o que a Susana falou, é que os Espíritos dizem que é preciso aprender a querer, e a vontade é que nos falta. Então parece que esse é o ponto-chave, né? Parece que eles estão dando para a gente assim uma espécie de fórmula mágica. É isso que tem que ser feito para resolver esse problema. Você faz isso e o problema está resolvido. Então parece até que é um superpoder que a gente tem e parece que é uma coisa fácil. Mas se a gente considerar bem, a gente vai ver que, embora pareça simples, o uso do livre-arbítrio é uma coisa que nós temos que analisar com cuidado, porque é um problema que todos nós temos, lidar com a nossa liberdade de tomar decisões. Né? Então eu vou chamar aqui Leon Denis para nos ajudar a começar a entender os caminhos, né, que a gente precisa analisar, quando ele fala o seguinte:
A questão do livre-arbítrio é uma das questões que mais tem preocupado os filósofos de todos os tempos. E ele fala assim, que conciliar a vontade e a liberdade do ser humano com o jogo das leis naturais e a vontade divina, olha só, hein? A liberdade e a vontade do ser humano, de um lado, as leis naturais e a vontade divina do outro. Conciliar isso pareceu tanto mais difícil quanto a fatalidade cega parecia pesar aos olhos de um grande número sobre o destino humano. Um pouquinho complicado, vamos traduzir isso aí. Ele, em outras palavras, ele está querendo dizer que é mais difícil a gente encontrar um meio de concatenar a nossa vontade e a nossa liberdade de decidir as coisas com as leis divinas do que imaginar que existem fatalidades que regem a nossa vida. Então, para o povo antigo, principalmente, era muito mais fácil pensar isso acontece por isso acontece por aquilo. São fatalidades da vida que a gente não pode mudar. É muito mais fácil a gente ir para esse lado. Mas aí ele coloca assim para a gente, para ajudar a gente a entender melhor. O ensino dos Espíritos elucidou o problema. A fatalidade aparente que semeia os males do nosso caminho é apenas a consequência do nosso passado. Olha como é que já muda tudo de figura, né? Como é que já dá uma clareada. O efeito retornando à causa é o cumprimento do programa aceito por nós antes de renascermos segundo os conselhos de nossos guias espirituais, para o nosso grande bem e a nossa elevação. Então a gente está falando aqui de duas coisas, de fatalidade e de livre-arbítrio. Então eu gostaria de começar a fazer a definição desses dois para a gente poder partir daí. Tá? O que é o livre-arbítrio? Logicamente nós sabemos a possibilidade de decidir, de escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Isso é bem claro para a gente, né? Livre-arbítrio, nossa capacidade de decidir. A fatalidade são coisas que nós não podemos mudar, nós não temos controle e não são causadas pelo homem. Então, se a gente for lá na França, se algum de vocês já foi, a gente, como espírita, a gente quase que tem assim, que uma obrigação, né? Você vai em Paris, você quer visitar o túmulo de Allan Kardec. E quando você chega no túmulo de Allan Kardec, você vê na fachada do túmulo escrito as 4 fatalidades da vida: nascer, morrer, renascer e progredir. E ainda vem com um complemento: tal é a lei. Não temos como fugir disso. É a lei. Não foi Kardec que falou isso, tá, gente? Isso é algo que vem de culturas antigas. Tá? Você encontra isso no budismo, no hinduísmo, você encontra em vários lugares. Mas no espiritismo ficou bem famoso isso para nós, né? Nascer, morrer, renascer e progredir sempre. Então são as 4 fatalidades que a vida nos impõe, nós não temos condição de sair disso. Então, quando a gente pensa assim, tá, então existem as coisas que nós podemos decidir e as fatalidades que são as leis da vida. Fica muito simples, né? Tá tudo definido, tá tudo tranquilo pra gente. Tá certo? A gente pode fechar aqui, encerrar e ir embora pra cá. Então vamos complicar um pouquinho pra gente tentar aprofundar. Vocês já tentaram explicar sobre o ponto de vista livre-arbítrio ou fazer uma conexão no fato de que Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Em outras palavras, não existe outro caminho, você não tem outra opção, só existe um caminho. Ou então quando ele fala assim: porfiai entrar pela porta estreita, porque a porta estreita é a porta do cumprimento restrito das leis divinas. Onde o livre-arbítrio? Ou então quando Paulo fala assim: já não sou eu que vivo, mas o Cristo é que vive em mim. Onde entra o livre-arbítrio? Vocês já pararam para pensar? Por que, olhando assim superficialmente, parece que o livre-arbítrio é uma ilusão e que nós temos que fazer, na verdade, a vontade de Deus? Alguém tem dúvida disso? Nós temos que fazer a vontade de Deus? Nós fomos criados por Deus, tá certo? Você dá opção à sua filha de 3 anos de idade não fazer a sua vontade? Né? Agora vamos pensar o seguinte: vontade de Deus.
Quando a gente pensa em vontade, a gente pensa em nós, seres humanos, seres emocionais, que têm vontades que variam de acordo com a situação. Deus não é um ser humano, Deus não tem vontades emocionais, né? Então, quando a gente fala em vontade de Deus, a gente tem que sempre levar em consideração que a gente está falando de leis universais, de leis divinas, né? Então, eu acho que ninguém vai duvidar de que a gente tenha que fazer a vontade de Deus. Então a gente pergunta assim, talvez a pergunta não seria se a gente tem que fazer a vontade de Deus, mas a pergunta seria se quem que quer e quem que não quer fazer a vontade de Deus. E a resposta seria, quem quer é o Espírito, quem não quer é o ego. Então é a nossa luta interna, o tempo todo. O Espírito quer, o ego não quer. Porque o ego acha que ele sabe mais do que Deus, não é assim? Mas, sim, uma explicação bem legal que eu acho para a gente entender essa conexão do livre-arbítrio com as leis divinas. Vocês que têm filhos pequenos, vocês já devem ter feito utilizado essa fórmula mágica, que é que você fala para a criança assim, olha, eu vou contar até 5. A criança está protelando para escovar o dente, para ir trocar de pijama, para ir para a cama, para fazer isso ou aquilo, aí eu vou contar até 5. Se você não for, vai ter consequência. Quando ela é pequenininha, a gente fala qual é a consequência. Às vezes é uma bobagem, né? Vou tirar aquele brinquedo, não vou deixar você assistir seu desenhozinho amanhã. Mas aquilo fica encruado na cabeça deles. O meu filho de 8 anos, foi umas 2 semanas atrás, deitado no chão do quarto, né? Ele fala assim, é hora de dormir, deita no chão, né? Para enrolar. Aí eu falo, menino, vai escovar seu dente. Ele tá lá. Aí fala, vou contar até 5. Na hora que chegou no 3, ele saiu correndo. Eu fiquei, meu pai do céu, isso é um super power que a gente tem. Porque eu nem falei nada de consequência, na hora que chegou no 3, ele saiu correndo. Sabe? Então, com a lei divina é isso, a gente não tem que decidir se a gente vai seguir. A nossa decisão de uso do livre-arbítrio é se a gente vai seguir no 1, no 2, no 3, no 4 ou no 5, ou se a gente vai esperar as consequências. Então, essa é a nossa conexão entre livre-arbítrio e leis divinas. Vocês concordam com isso? Tem menino que paga pra ver. E adulto também. Mas então, o espírito, ele sempre vai ter esse livre-arbítrio desde o início. É uma coisa que a gente adquire quando a gente se torna espíritos humanos. A gente adquire livre-arbítrio. E mesmo que a gente ainda esteja bem ainda lá embaixo, no nível da evolução, esse livre-arbítrio já existe em termos de rudimento, né? Um exemplo disso é a reencarnação. Quando a gente está no início, o espírito ainda muito inferior, a reencarnação é imposta a gente, né? Mas quando o espírito, dizem, né, os espíritos, quando o espírito tem um mínimo de consciência, ele já começa a participar do seu processo encarnatório, de tomar as suas decisões juntamente com os espíritos, com relação a como vai ser a nossa próxima vida. Por exemplo, não existe, né, nós podemos dizer isso baseado nos livros que a gente lê, né, as histórias que são contadas do plano espiritual, que não existe um representante de Deus no plano espiritual com a tarefa de decidir os nossos destinos. Eu nunca vi, não sei se você já viu. Esse ser não existe. Quando você desencarna, Leon Denis colocou lá atrás, vocês lembram? Vou até ler um pedacinho aqui, ó. É o cumprimento do programa aceito por nós ao renascermos, segundo os conselhos dos nossos guias espirituais, para o nosso grande bem e a nossa elevação. Então, à medida que a gente tem essa consciência, a gente vai utilizar o nosso livre-arbítrio no renascimento, assessorado pelos nossos mentores e guias que vão dizer, o melhor para você é isso. Porque o que acontece? A gente chega lá com um monte de culpa e a gente quer voltar para pagar tudo, né? Bem espírita mesmo. Não, quero pagar tudo porque eu vou me livrar. Eles falam, não é bem assim. Se você for com essa carga toda, você não vai aguentar, você vai sucumbir de novo e vai voltar do mesmo jeito. Então vem os conselhos, né? O que a gente poderia fazer, o que a gente deveria, o que a gente não deveria fazer. Mas não há uma imposição quando o espírito tem o seu livre-arbítrio. A não ser em casos especiais, quando o espírito já perde a consciência, por questões de maldade, de coisas que ele sim entranhou pela vida, que chega do outro lado já sem condição de tomar decisões quanto ao próprio destino, né? Mas sem a nossa permissão, somente mesmo nesses casos de impossibilidade.
Então a gente pergunta assim, então eu escolhi tudo que eu estou passando aqui? Foi eu que escolhi quando eu vim? Parece, né? Parece. Pelo que a gente aprendeu, parece que tudo isso ele escolheu. A diferença é que quando a gente escolheu sobre o ponto de vista do espírito desencarnado. E o espírito desencarnado, ele tem uma visão, né? Uma visão muito mais ampla do que o espírito encarnado. Que o espírito encarnado normalmente tem a visão do ego, né? Que está ligado ali às coisas do momento, das coisas das paixões. Então é muito mais difícil a gente enxergar as coisas claramente. Ontem a gente, né, conversava, eu e o André, a gente conversava sobre a questão do tempo, né? A gente pensar quando a gente tinha 20 anos, a gente começou a contar as histórias, né? Velho, quando se encontra tem esse negócio. Né? A gente fica se lembrando das coisas do passado. Quando a gente tinha 20 anos, 30 anos, você fala, puxa, parece que foi ontem, passa assim, né? A gente estava falando, imagina quando a gente desencarnar, a gente chega do outro lado, a sensação que a gente tem é que passou um minuto da vida da gente. A gente não tem essa sensação de que, puxa, eu vivi 80 anos. Parece que foi um minuto que passou. Então o espírito, a visão do espírito da nossa vida é completamente diferente dessa nossa que a gente tem aqui, né? Agora, nós podemos, quando chegamos na Terra, como vocês sabem muito bem, embora a gente tenha programado a nossa vida, a gente pode se esquivar de algumas provas. Porque essas provas, elas seriam para nós as fatalidades da vida. Ora, eu vim aqui para passar por isso. Então, o meu objetivo de estar aqui é passar por isso, não é fazer outra coisa. Então, se eu me esquivar disso, para que eu estou aqui? Certo? Então, a lei funciona como uma fatalidade. Eu tenho que passar por isso e eu vou passar por isso. Mas a gente tem o livre-arbítrio. Aí a gente se esquiva. Aí o que acontece? O mundo dá uma volta e aí a gente tem uma prova semelhante. Com outras pessoas, com outros lugares, mas é a mesma prova. Aí a gente se esquiva de novo. Aí o mundo dá outra volta. E volta porque é uma fatalidade. As provas básicas da nossa vida encarnada são fatalidades. Agora, a origem da prova não é uma fatalidade. A prova em si é uma fatalidade, mas a origem dela não é. Porque foi algo consequente do mau uso do nosso livre-arbítrio no passado. Então está aí o livre-arbítrio. Então a gente vê que mesmo dentro de toda o segmento, né, da lei divina, o nosso livre-arbítrio está sempre atuante. Então, mais do que uma fatalidade, é a consequência do mau uso do nosso livre-arbítrio. Certo? Agora, vamos ver que dentro das próprias fatalidades da vida, das leis universais, o nosso livre-arbítrio está trabalhando junto. Existe como se diz, um campo para o nosso livre-arbítrio passar por isso, colaborar com isso. Por exemplo, né, eu vou entrar nos exemplos específicos, mas assim, já para dar uma ideia de como isso funciona. Quando eu venho de Canary para cá, eu pego a 84, né, que sai lá da minha cidade, e aí eu pego a 684, que é a que traz aqui para Nova York e New Jersey. Só que o GPS, quando chega na saída 5, ele manda a gente virar, pegar uma outra rua, que essa outra rua ela vai reta. E a 684 ela faz assim. Então as duas chegariam no mesmo lugar. Só que essa aqui é reta e essa é assim. Só que essa aqui, que é retinha, ela é cheia de tribulação, o asfalto é meio velho. Tá? Então é a minha decisão. A minha decisão que eu tenho que tomar. Eu faço um percurso maior, mais tranquilo, ou eu vou por essa estrada mais turbulenta, mas chego mais rápido e economizo gasolina. Então o livre-arbítrio é mais ou menos assim, né? A gente vai sempre ter essa condição, dentro das fatalidades da vida, de usar o nosso livre-arbítrio para saber como a gente vai chegar lá. Por exemplo, as 4 fatalidades. Nascer. Se nós cometemos erros gravíssimos nessa vida, né, a gente pode relacionar aí suicídio, assassinato, crueldade, coisas bem graves, né? É bem provável, né, a gente está falando de probabilidade, logicamente cada espírito vai ser diferente. Mas existe uma probabilidade muito grande de que ao chegar do outro lado, ao tomar consciência da nossa infração às leis divinas, principalmente se a gente tem conhecimento das leis divinas, a gente vai entrar num processo de autopunição, devido ao nosso desequilíbrio interior e sobre o peso de uma culpa muito grande. A gente vai entrar num processo de autopunição. E a gente vai pedir para reencarnar
para passar por isso, por aquilo, de uma forma bem drástica, para pagar o que a gente fez. Aí o pagar, ele fica bem aqui com esse peso mesmo, né, de pagar. Né? A gente vai pagar pelo que a gente fez. Ou, de uma outra forma, se a gente chega do outro lado, mesmo tendo cometido mal, tá? Ninguém está isento de tomar decisões erradas. Mas a gente já tem uma condição de processar isso melhor, a gente tem condição de lidar com a culpa melhor, de acordo com o que a gente fez, a gente, em vez de entrar no processo de autopunição, a gente vai pensar que a gente vai a gente vai decidir ou escolher vir para essa encarnação para trabalhar para aquelas pessoas que nós prejudicamos, para consertar as coisas que nós estragamos, para trabalhar por nós mesmos, pelo mal que causamos a nós mesmos. Então vocês vejam a diferença? Não existe alguém do outro lado da vida para falar para a gente assim: você matou essa pessoa, agora você vai ter que nascer lá e a pessoa te matar. Não existe essa pessoa para falar isso. Quem faz isso somos nós. A gente atrai o nosso destino de acordo com o que vai na nossa consciência. Então a gente vem para trabalhar pelo bem, a gente vai atraindo as possibilidades de trabalhar e resgatar todos os nossos males pelo trabalho. Certo? E se a gente vier realmente só para sofrer e a gente não tiver, porque tem espíritos que não têm condição, a gente sabe disso. Às vezes a gente chega do outro lado de uma situação tão difícil que a gente não dá conta mesmo de processar. Aí a gente tem que voltar e viver aquela vida difícil para limpar a nossa consciência, para curar a nossa consciência. A gente vê isso nos livros espíritas. Eu não estou falando isso de conclusões minhas ou coisas que eu criei. A gente vê isso nos livros espíritas todo dia, né? Então dentro da fatalidade nascer, o nosso livre-arbítrio trabalha junto. Certo? Porque como diz um grande palestrante, nós não arbitramos as leis divinas. Ou seja, nós não podemos criar leis, mas a gente pode tomar decisões dentro das leis. É um exemplo muito fácil da gente pensar, se a gente pensar nas leis da Terra. A gente não cria leis. A gente segue um monte de leis na nossa vida que a gente tem que seguir. Você não pode andar acima da velocidade. Você não pode entrar na casa de uma pessoa e querer tomar uma coisa dela. Tá certo? Você não pode entrar num país sem visto, se o país exige o visto. Tem um monte de lei que a gente tem que seguir. Mas nós temos o livre-arbítrio de como trabalhar dentro daquelas leis. E cada pessoa trabalha como pode, dentro da sua condição. Então o nascer é assim também. É uma lei, é uma fatalidade, mas nós temos o livre-arbítrio para dizer para a gente como será o nosso nascimento. O morrer, por exemplo. Morrer é uma fatalidade. Alguém duvida que a gente vai morrer? Se duvida, é um problema sério, né? Você vai fazer terapia. Mas a gente pode escolher a ter uma vida de tal forma que, quando a morte vier, ela vai ser um coroamento dos nossos esforços e da vida que a gente teve. Ou a gente pode escolher viver na ociosidade, né, na falta de interesse pelas coisas que constroem, de tal forma que quando a gente chegar na nossa... ou viver nos vícios, na ociosidade, quando a gente chegar na morte, a gente vai estar desesperado. Porque a gente tem noção daquilo que já vem dentro da consciência da gente, que a nossa chegada do outro lado não vai ser as mais felizes. Né? Então é uma escolha nossa. Morrer é uma fatalidade, como a gente vai morrer é uma escolha nossa. O renascer da mesma forma. Né? Nós vamos escolher viver de tal forma que teremos... Não, desculpa. Podemos escolher até quando que nós vamos ficar nesse ciclo de reencarnação. Isso não é uma coisa definida no universo. Cada espírito vai ter 100 reencarnações, depois vai passar para outro planeta. Isso não é uma coisa definida. Quem escolhe somos nós. O renascer é uma fatalidade, mas quantas vezes nós vamos renascer, como nós vamos aproveitar esse renascimento, ou se a gente vai ficar protelando isso para sempre, vai ficar nessa roda, nasce, renasce, não tem um progresso satisfatório para passar para a próxima etapa, é uma decisão nossa. Ou seja, o livre-arbítrio trabalhando junto com a lei divina. E o progredir? Não vai ser diferente também, né? Principalmente esse. Como será o nosso progresso? Lento? Será rápido? Ele vai ser aos tropeços? Ele vai ser empurrado pela dor ou direcionado pelo amor? É uma decisão nossa. Dentro da fatalidade, progredir.
certo? Então a gente pergunta assim, tá, então Jesus é o único caminho. Onde está o nosso livre-arbítrio nisso, né? A pessoa fala assim, mas eu participo de uma religião que eu não reconheço Jesus como o único caminho. Então, como é que ficou isso dentro das leis divinas? A gente basta ter uma simples racionalização da questão que a gente vai ver a resposta. Que não é para a gente seguir a pessoa, o ser humano Jesus. É tudo que ele trouxe, todos os exemplos, todos os ensinamentos, a autoridade espiritual dele. Então, se em qualquer religião que a gente tiver, filosofia ou não filosofia, se a gente seguir essa moral, se a gente seguir o que ele trouxe, o ensinamento, mesmo que seja em outra forma, mas que tenha o mesmo conteúdo, a gente está nesse caminho. Porque é o único caminho, que é o cumprimento das leis divinas. Se a gente não se adaptar às leis divinas, a gente não consegue chegar à felicidade. É uma coisa simples assim. E parece que é uma imposição, mas ao mesmo tempo que pode parecer uma imposição, é uma coisa que é ao nosso benefício. Né? É a mesma coisa que você falar para o seu filhinho. Né? Você vai para a escola porque você vai crescer e vai se adaptar bem no mundo. Aí ele fica chateado porque ele não quer ir para a escola. Então, para a gente é mais ou menos isso. A gente se adapta à lei divina para a gente poder viver melhor. Certo? Não é complicado, na verdade. O que dificulta mais ou menos a questão, que torna mais difícil, né, da gente entender, é que nós ficamos olhando pela perspectiva do espírito encarnado. E aí tudo fica mais difícil. Né? Porque nós somos imediatistas, nós somos apegados às coisas materiais, ao desejo, nós somos guiados pelo ego, e nós sempre achamos que podemos burlar as leis divinas. Essa é a nossa condição espiritual. Não estou dizendo que somos nós aqui não, tá? Que nós já passamos essa fase, né? Estou falando assim, a condição espiritual do planeta. Então aí vocês lembram, né? Quem que quer e quem que não quer cumprir as leis divinas. Quem quer é o espírito, quem não quer é o ego. Depende agora de nós, a quem a gente vai dar ouvido, né? Bom, então se a gente está falando de visão do espírito, o que é a visão do espírito? Vamos entrar nisso um pouquinho, rapidamente? Pergunta 912 do Livro dos Espíritos, outra pergunta bastante conhecida. Eu peguei só perguntas conhecidas aqui. Tá? Qual o meio mais eficaz de se combater a predominância da natureza corporal? Eu estou colocando o André no spot aqui, mas vocês também vão falar, gente. Vocês lembram dessa pergunta? Fórmula mágica, hein? Qual é o meio mais eficaz de se combater a predominância da natureza corporal? Praticar a abnegação de si mesmo. Que resposta ruim, né? Difícil. Né? Seria tão mais fácil, porque imagina, Kardec está falando de combate. Ele fala assim, como que eu vou usar meu livre-arbítrio e todo esse conhecimento que eu tenho para combater a predominância corporal? Os espíritos puxam o tapete dele e falam, deixa tudo de lado, é a abnegação espiritual. Não é um combate, é uma entrega. Olha para você ver, totalmente contrário. Então Kardec está trazendo a visão do ego, o Espírito trouxe a visão do Espírito, a abnegação. Né? Agora, é como se ele estivesse assim, mostrando a Kardec a outra face de uma outra questão. Daí a gente fala, então, a gente vê Jesus ensinando o livre-arbítrio, né? Presente a sua outra face. E que outra face é essa? Está na pergunta 895. Outra pergunta bastante conhecida. A parte dos defeitos físicos e morais. Tá? Todo mundo sabe que defeitos e vícios são coisas ruins, certo? Que dão indício de imperfeição de uma pessoa. Uma pessoa viciada, declaradamente viciada, porque viciado todos nós somos de alguma forma, mas uma pessoa declaradamente viciada, você olha para ela e sabe, é um indício de imperfeição, certo? Mas Kardec está falando assim, a parte disso, sobre que são sinais que ninguém se enganaria, qual é o indício mais característico da imperfeição do ser humano? Vocês lembram dessa pergunta? Você lembra da resposta? Não vou falar, não. Eu tô igual o André, eu sei, mas também não vou falar. Eu acho que você não está igual a ele, não, porque ele está sendo esperto. Bom, a resposta é muito simples também. O interesse pessoal. Vejam que é a outra face da abnegação pessoal. O interesse pessoal. Então são as duas faces de um mesmo problema.
né? São as duas questões e que nós temos. Mas aí, para vocês não ficarem tristes, tá? O complemento dessa resposta fala assim: o verdadeiro desinteresse é de fato tão raro na Terra que se pode admirá-lo como um fenômeno quando ele se apresenta. E é realmente, né? A gente viver sem interesse pessoal é difícil até imaginar, né? Então, os Espíritos colocam para a gente a abnegação de si mesmo como forma de combater a predominância da natureza corporal. Então, a gente vê onde a visão do Espírito e a visão do ego. Ficou claro isso? A diferença? E o interesse pessoal, então, seria como um ponto de identificação do que nos impede de progredir. Certo? Aí eu fico vendo, gente, como que o Espiritismo é uma bênção, né? Quantas coisas que o Espiritismo nos esclarece. Eu trago duas coisas para vocês aqui que me fazem pensar muito que o Espiritismo é uma bênção dentro desse assunto. Uma delas é que o famoso e polêmico estudo de neurociência do americano Benjamin Libet, da Universidade da Califórnia, em 1983. A gente fala o milagre, tem que falar o santo, né? Ele diz que o livre-arbítrio é uma ilusão. Tá? Cientista, que a gente tem que respeitar, porque é uma pessoa que realmente tem uma capacidade de sintetizar muita coisa e trazer e enxergar além da realidade, enxergar além daquilo que normalmente as pessoas enxergam. Ele estudou dentro do corpo humano uma forma de imaginar se o livre-arbítrio existe ou não. Então ele criou um aparelho que observa as descargas elétricas no cérebro quando a pessoa vai tomar uma decisão. E ele viu que quando a pessoa vai tomar a decisão, antes da pessoa tomar a decisão, acontecem umas descargas em determinada região do cérebro. Então, por consequência disso, ele concluiu que nós não temos livre-arbítrio, que tudo já está decidido antes que a gente possa decidir. Certo? E aí, por que eu falo que a doutrina espírita é uma bênção? Porque o cientista, quando faz essas pesquisas, eles só olham o lado físico humano, do corpo humano. Eles não levam em consideração, por exemplo, que dentro daquele corpo existe um espírito, e de que aquele espírito tem uma bagagem imensa de outras encarnações. Certo? Então, talvez a conclusão dele poderia ser: quando o espírito precisa de tomar uma decisão, o ser humano, a decisão já está tomada no sentido de que tudo que gera normalmente as nossas decisões vem da bagagem que nós trazemos de encarnações passadas. Certo? A gente tem uma experiência longa, que toda vez que nós vamos tomar uma decisão, o que vem à tona? São as nossas tendências e aquilo que nós já aprendemos. Então, realmente, dá uma impressão de que a decisão já foi tomada antes da gente tomar. Mas ainda assim está na nossa mão. Não tem como a gente aceitar dentro da visão do espírito que uma descarga elétrica simplesmente vai manipular o nosso destino. Não tem como. Então, por isso eu falo, quando a reencarnação entra na questão, tudo modifica. E, infelizmente, a ciência ainda considera a reencarnação uma crença humana, né? Uma crença religiosa. Apesar de todos os estudos feitos, inclusive estudos científicos, provando que ela existe. A outra questão que eu considero nesse aspecto de que o Espiritismo é uma bênção é que o Espiritismo, mais do que qualquer outra religião ou filosofia, ele é uma religião de estudos. A gente não vem aqui fazer aquele trabalho de louvação, né, que algumas outras igrejas se direcionam mais, né, nesse sentido. A gente vem para a Casa Espírita estudar, basicamente. Então a gente estuda muito, não é? A gente tem reunião na segunda, na terça, na quarta, na quinta, quando chega na sexta tem uma online, aí no sábado a gente encontra para alguma coisa, no domingo tem a evangelização, os pais, a palestra pública aqui. A gente estuda muito. E qual o benefício desse estudar muito? Né? É exatamente cumprir o que Jesus mesmo falou para a gente. Conhecereis a verdade vos libertará. Mesmo que a gente seja assim, bastante realista e saber, por causa do nosso limite de evolução, a gente não recebe da espiritualidade toda a verdade que existe, né? A gente tem clareza disso, né? Que a gente não sabe de tudo. Mas a gente está se aproximando com esses estudos o máximo que a gente pode da verdade. E o que é a verdade que a gente está buscando? O entendimento das leis divinas, ou seja, do processo como elas funcionam. O que dá para a gente é a clareza de como a vida funciona. Olha que bênção.
o Espiritismo é. Imagina, a gente entender como o universo funciona. Deixa a gente muito mais à vontade nessa vida, não é? Então é uma bênção muito grande. E vai também proporcionar para a gente uma amplitude na nossa liberdade de escolha. Porque é interessante, por mais que a gente se adapte à lei divina, parece que a gente está se anulando, como Paulo coloca, né? Já não sou eu que vivo, em mim é o Cristo. Mas o sentimento de liberdade é muito maior do que quando a gente vive afastado das leis divinas, dando cabeçada, tentando entender por que está acontecendo comigo, por que isso é assim, por que essa pessoa faz isso comigo. Né? Na verdade, quanto mais a gente se adapta à lei divina, ao invés de a gente se sentir escravo ou anulado, mais liberdade a gente sente. Porque a gente tem mais liberdade de navegar pela vida. Olha que visão diferente, né, que o Espiritismo nos dá. Eu vou trazer para a gente aqui um exemplo que o Kardec propôs para a gente perceber isso. Olha só. A pergunta 894. Muito conhecida também, né? Mas eu não vou pedir para você falar. Vai falar. Há pessoas que fazem o bem por impulsos espontâneos. Vocês conhecem gente assim? Então, é natural da pessoa fazer o bem, sem que tenha que lutar com nenhum sentimento contrário. Olha que legal, né? Pensando que a gente for assim. Elas têm o mesmo mérito daqueles que têm que lutar contra a sua própria natureza e consciência moral. Olha que questão. Eu nunca tive atração por álcool. Eu acredito que em outras encarnações eu devo ter batido muito a minha cabeça nesse aspecto, porque nessa encarnação eu vim com zero atração por álcool. Então, eu tenho o mesmo mérito de uma pessoa que tem uma atração irresistível por álcool, mas se mantém sóbrio? Eu tenho. Essa é a pergunta básica, né? Uma pessoa que naquilo é natural tem o mesmo mérito daquela outra que não é? Parece até uma injustiça, né? Dizer assim, mas olha o que os espíritos respondem. Os que não têm que lutar é porque já realizaram o progresso. Lutaram anteriormente e venceram. É por isso que os bons sentimentos não lhe custam nenhum esforço e suas ações não lhe parecem tão fáceis. O bem tornou-se para eles um hábito. Deve-se honrá-los como velhos guerreiros que conquistaram suas posições. Então, quando a gente vê uma pessoa que faz o bem com tanta espontaneidade, né, em vez da gente pensar que Deus é injusto, ou a gente invejar a pessoa, a gente tem que olhar para aquela pessoa e pensar que, poxa, essa pessoa deve ter esforçado muito em vidas passadas, né, para se aproximar das leis divinas e hoje está com naturalidade seguindo elas, adaptadas, tão adaptadas a ela que tudo parece tão natural na vida delas. Né? Então é essa visão que ele quer dar para a gente. Né? E é interessante, gente, que outro dia, agora uma coisa que nos consola, viu, André, principalmente na nossa idade. Outro dia eu vi uma... Tá querendo dizer isso, André? Eu não estou pegando o pé, estou pegando? Seu pé? Não, chega, Roberto. Eu não estou pegando seu pé agora. Então, eu e a Temis temos a mesma idade, embora ela seja muito mais velha do que eu. Ela tem uma filha que já casou. Imagina, a minha filha está no terceiro ano. Entendeu? Mas um dia eu vi uma reportagem no site da... Não vou falar o nome não, porque eu já nem gosto desse lugar, então não vou nem falar. Mas eu vou lá e vejo, né, que hipocrisia. Mas eu assisti. A reportagem falava de uma atriz muito conhecida, muito famosa no passado, que ela, num determinado ponto da vida dela, ela resolveu largar a carreira de atriz e se dedicar à família. Né? Tanto que a reportagem estava procurando onde foi parar fulano. Aí foi lá na fazenda onde ela mora e tal. E ela decidiu que aquela vida de glamour que ela tinha já não servia mais para ela. Ela queria se dedicar à família, sabe, uma vida mais natural. E aí eu fico pensando, vocês já repararam que quando a gente vai chegando numa idade mais avançada, né, a gente vai começando a perder esse interesse pessoal. A gente vai começando a se dedicar aos filhos, né, aos netos, ao cachorro. Né? A gente não está mais tanto ligado na gente. Ao centro espírita, à religião, à comunidade, à família. Né? A gente estava me falando do caso da Tânia, né, que ficou 3 anos afastada aqui do centro, simplesmente cuidando da mãe dela. Então a gente começa a perder esse interesse pessoal, porque o espírito vai amadurecendo e vai percebendo o que realmente vale a pena nesse mundo. Sabe?
E nesse momento a gente já já não é mais notado pela sociedade, porque a gente não faz mais parte do jogo, né, do jogo da sociedade, de conquistar, de adquirir, de ser isso, ser aquilo, né? Porque já, para o espírito que já está mais tomando conta desse corpo, né, isso já não faz mais sentido. Né? A gente já está com uma visão muito mais alargada. Mas a gente sabe que isso não acontece da noite para o dia, certo? Isso não é uma coisa que na nossa vida vai acontecer simplesmente porque a gente lê um livro, porque a gente assistiu um filme, ou porque a gente ouviu uma palestra. Isso é realmente um esforço que vai pela vida fora, vai amadurecendo à medida que o tempo vai passando, e a gente tem que contar com o tempo, né, nesse trabalho. No princípio a gente comete muitos equívocos, mas a experiência vai ensinando qual é o caminho menos espinhoso. Né? Às vezes a gente não descobre o caminho certo, mas a gente descobre o caminho menos espinhoso. Quais as escolhas que trazem benefícios e, por fim, se torna automático escolher porque a experiência já está sedimentada. No início, nós tomamos decisões mais baseadas no que é certo do que o que nós já conseguimos conquistar. Então a gente vê que o livre-arbítrio, ele trabalha antes do progresso. Primeiro a gente usa o livre-arbítrio para fazer o certo que a gente aprendeu. Aí depois vem o progresso. A gente faz o certo naturalmente, né? Quando o crescimento já se realizou, conforme a pergunta que a gente viu, né, da pessoa, as decisões corretas se tornam naturais, se automatizam, já não há arrastamentos para as direções contrárias. Então o uso do livre-arbítrio se transforma em uma adaptação maior às leis divinas, que passa a conduzir o ser de uma forma harmônica, sem a necessidade do uso da dor e da provação como alavancas de progresso. Imagina quando a gente chegar lá, né? Está perto, hein, gente? Está perto. O que falta? Pergunta 909. O esforço, né? A vontade. A falta vontade, e a vontade se consegue através de pequenos esforços. Está aqui no primeiro cartaz aqui. Né? Depois vocês leem ele. E aí a gente leva de Paulo, né, gente? Falando tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Tudo a gente pode ter. Tudo na vida da gente, o mal não está nas coisas em si, né? A comida que a gente come, a roupa que a gente veste, as palavras que a gente fala, as companhias que a gente escolhe, os lugares que nós frequentamos, os pensamentos que nós abrigamos, as influências que recebemos, tudo está aí para a gente escolher. Né? Agora, se a gente vai escolher a comida que a gente come, a gente vai escolher a quantidade, né? Se tem muito sal, se tem muito açúcar, né? Essas são escolhas nossas, a roupa que a gente veste, por que a gente está vestindo aquela roupa? Qual a intenção que a gente está colocando nela? Para sentir melhor, para sentir mais elegante, ou para chamar atenção para esse ou aquele aspecto? Né? Vaidade, não sei. Tudo tem um livre-arbítrio trabalhando dentro disso. Né? Então, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Mesmo se a coisa em si é má, como uma substância viciante ou uma arma de fogo, também é o nosso livre-arbítrio utilizar ou não. Né? De maneira que, dentro de todas as filosofias, incluindo o Espiritismo, eu nunca encontrei uma definição mais perfeita do livre-arbítrio, e eu acho que vocês vão concordar comigo. E talvez conheçam já essa definição. Tá? Mas eu vou trazer ela aqui porque eu acho ela bem adequada. A maior definição que explica o livre-arbítrio para nós é: você vai no supermercado com seu carrinho de compra, você pode colocar o que você quiser dentro do carrinho, mas na saída você tem que passar pelo caixa. Tá certo? Para mim é a melhor definição de livre-arbítrio. Né? É a responsabilidade. Livre-arbítrio implica em responsabilidade pelas próprias escolhas e ações. Então eu vou terminar aqui contando uma historinha para vocês, que é uma fábula, tá? Para a gente distrair, relaxar um pouco, mas que tem um grande significado. Existia, segundo a pessoa que criou essa fábula, lá em algum lugar, na cabeça da pessoa que inventou, uma escola de anjos, a formação de anjos. Então os anjos eles tinham que passar por um processo de aprendizado, e aí eles tinham uma prova final. Eles tinham que vir à Terra em duplas, fazer um grande bem, que tivesse realmente um grande significado. Para eles passarem no teste, então eles ganhariam o diploma dele de anjo. Imagino que o diploma deve ser 2 asas, né?
Mas então esses 2 anjos, eles desceram aqui para a Terra e eles ficaram aqui durante 2 semanas, que era o tempo que eles tinham, né? E pelejavam, tentavam, mas eles não tinham muita experiência, eles não eram anjos ainda, né? E pelejavam, fazer o bem a um, fazer o bem a outro, e nunca dava certo, a coisa não ia bem. Até que na hora que as 2 semanas estavam acabando, eles falaram, nós vamos falhar nessa, nós vamos ter que repetir o ano. Aí eles viram 2 homens caminhando numa estrada de chão, lá no meio da roça, que eram 2 lavradores. Aí um deles teve uma ideia bastante sinistra, né? Porque eles não eram anjos ainda, vocês lembram, né? Vamos fazer o seguinte, eu tive uma ideia, vamos dar 15 minutos de poder para esses 2. Aí o outro anjo, você tá maluco, rapaz? A gente dá isso para eles, vai virar uma confusão, e quando a gente chegar, a gente contar lá pro mestre dos anjos, com certeza ele vai reprovar a gente. Mas acontece que ele não era anjo ainda, ele tinha aquele jeitinho, né, de ser brasileiro, e ele acabou convencendo o outro. Falei, não, tá bom, mas a responsabilidade é sua. Ela falou, não, vai dar certo. Então, os 2 andando pela estrada, os 2 lavradores, eles chegaram e colocaram a mão, né, por cima da cabeça deles e transferiu todo o poder do mundo durante 15 minutos para eles. E se afastaram para ver o que ia acontecer, né? E os lavradores tinham chegado numa bifurcação onde cada um ia para a sua própria fazenda, né? Então eles se despediram ali e foram. Um lavrador, eles foram seguindo um deles, para ver o que ia acontecer. Aí ele foi caminhando e ele viu que um bando de pássaros vieram por sobre a lavoura dele e começaram a comer a lavoura. E ele botou a mão na cabeça, oh meu Deus do céu, passarinho, não faz isso comigo, passarinho. Essa lavoura é para o sustento da minha família. E para vocês também podem comer um pouquinho, mas deixa a maioria para mim. Um dia isso vai crescer de tal forma que vai ser suficiente para nós, para vocês e tal. Imediatamente a lavoura começou a crescer. Os frutos começaram a aparecer, só dele ter falado que um dia ia acontecer. O lavrador olhou para aquilo, ficou preocupado, falou, nossa, eu devo estar muito cansado, eu estou começando a ver miragem. E continuou andando, né, para casa. Aí ele começou a andar rápido, tropeçou e foi ver o porquinho dele, que fugiu do chiqueiro. Falou, porquinho, meu Deus do céu, você fugiu de novo. Olha, um dia eu vou construir para você um chiqueiro muito melhor, com azulejo, água corrente, ventilador. Você não vai precisar de fugir mais. Na mesma hora, o chiqueiro começou a multiplicar as paredes, a água. Ele ficou assustado com aquilo. Ele está muito cansado mesmo, vamos embora para casa descansar. E continuou andando. Quando chegou lá na casa dele, foi abrir a porta, a maçaneta caiu na mão dele. Oh, meu Deus do céu. Essa casa é cheia de problema. Um dia eu vou ter uma casa tão boa que a minha família não vai ter que passar por isso. Eu não vou ter que ficar todo dia convivendo com esse tipo de problema. A casa, né, uma casa que realmente a minha família vai ficar confortável. Na mesma hora a casa começou a mudar, mudou aquela casa linda, maravilhosa. Ele falou, realmente eu estou com algum problema mesmo, esse excesso de cansaço. Aí se jogou na poltrona, né? Falou, vou tirar uma sandália aqui, quando eu acordar tudo isso já não existe mais, eu sei. Aí ele começou a dormir um pouquinho, mas logo depois começou alguém batendo na porta. Bum, 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 batendo na porta, desesperado. Ele veio atender o outro lavrador. O que aconteceu? O que aconteceu? Compadre, aconteceu coisas horríveis comigo. Você não vai acreditar. Fala, o que foi? Quando a gente se despediu, eu continuei na estrada, e um bando de pássaros veio comer a minha lavoura. E eu comecei a praguejar, eu falei, pássaros, tomara que vocês morram, que essa lavoura seque, que vocês nunca mais tenham o que comer. Na mesma hora a lavoura secou, os passarinhos ficaram tudo no chão duro. Aí eu saí correndo, tropecei no meu porquinho, estava fugindo de novo. E eu falei, porquinho, eu estou cansado de ir atrás de você, tomara que você morra logo, que eu não tenho mais que te procurar. O porquinho caiu duro no chão na mesma hora. E eu corri para minha casa assustado, e na hora que eu fui abrir a porta, a fechadura caiu na minha mão, e eu fiquei com tanta raiva, que aquilo vive acontecendo. Eu falei, tomara que essa casa pegue fogo, porque eu não tenho que mais passar sujo. A casa na mesma hora começou a pegar fogo e eu saí correndo para cá. O que eu faço, meu pai? Estou desesperado. Aí um anjo olhou para o outro e falou assim, deu ruim, né? Deu ruim. Vamos embora, não tem mais tempo. Voltaram, né? Voltaram lá para a escola de anjos. Voltaram para lá, assim, cabeça baixa, né? Falei, fracassão mesmo, o negócio lá deu tudo errado, e agora o que a gente vai fazer? Aí chegou na vez deles, eles explicaram para o mestre dos anjos o que aconteceu. E o mestre dos anjos ficou
ficou impressionado. Falou, nossa, que ideia maravilhosa que vocês tiveram. A ideia de vocês foi tão boa, que a partir de hoje, eu vou estabelecer que no mundo, todos os seres humanos tenham 15 minutos de poder durante a vida deles. Só que ninguém vai saber quando esse poder vai chegar. Quando vão ser esses 15 minutos, tá bom? Então a conclusão da história é, será que os 15 minutos próximos serão seus? Muito cuidado com tudo aquilo que você diz, com aquilo que você pensa e como você age. Sua mente vai trabalhar para que tudo aconteça, seja bom ou seja ruim. A escolha é sua, reflita e pense nisso. Então, que Jesus nos abençoe a colocar essa mensagem no nosso coração e nos ajude a manter a nossa vida com escolhas mais acertadas, que é o que todos nós precisamos. Assim seja, muito obrigado. Obrigada.